Fala, galera, vamos falar de um fundo imobiliário do setor de logística pouco conhecido ainda, o LGCP11, né, o LOG-CP, Fundo de Investimento Imobiliário do setor de logística. Ele está negociando com desconto, pouca gente conhece. Vamos ver aqui se é uma oportunidade ou não é, tá certo? Então, se você ainda não sabe, é o ticker na bolsa, é o LGCP11, tá? É o LOG-CP, né? Ele funciona ali, tem uma empresa, vamos dizer assim, por trás dele, parecido com a dinâmica ali do Bradesco, né? Que essa empresa ela vende os ativos, né? Repassa ali os ativos para o fundo imobiliário, tá certo? Tem algumas pessoas que não gostam, né, desse tipo por conta de um possível conflito de interesse, mas até o momento, né, isso em si não tem se revelado um problema, tá? Em termos de custo, é preciso deixar claro que ele é um fundo extremamente barato, tá? É apenas 0,46, né, de taxa de gestão e administração. Isso aqui é quase a metade do que os outros fundos geralmente cobram, tá, de logística. Então, em termos de custo, ele é um fundo muito atrativo, né? E, claro, não tem taxa de performance, né? Então, você tem uma taxa de administração barata e não tem taxa de performance. Então, em termos de custo, é um fundo que também chama a nossa atenção, tá? Passando aqui para aquele belo overview que a gente está acostumado, né? Então, também chama a nossa atenção a vacância do fundo, né? O fundo tem zero de vacância, tá certo? Está negociando com yield anualizado ali de 9,47, né? Um yield mensal de 79, 0,79. Então, ele distribuiu ali 71 centavos por cota, né? O fundo está com 4% ali de inadimplência. Essa inadimplência é um pouco alta, a gente precisa ver o histórico. Bateu ali pouco mais de 16 mil cotistas, tá? E aqui eu já te adianto, né, que ele está com um baita desconto, né? Um desconto de R$ 14,24, o que está ali uma negociação de aproximadamente 86% do seu valor patrimonial, né? Então a gente tem um fundo que está com zero de vacância e que está com um desconto ali na faixa de 14, 15%, né? Mesmo com essa subida que o mercado de fundos imobiliários deu em geral, tá certo? Então, uma coisa que pode estar pegando aqui para o fundo é a questão da inadimplência, né? Você tem ali 4% de inadimplência, sendo que 5 clientes, tá? Sendo que um deles já quitou depois, né, do fechamento ali desse relatório, né, no início de março, e a expectativa é que o restante, né, quite ali nos próximos dias. Outra coisa que pode estar explicando esse desconto também é que, através de um fato relevante, né, sobre a não renovação do contrato de locação da Mundial Logística, né, no ativo Gaioli, que é um dos ativos do fundo que a gente vai ver mais lá para baixo, tá certo? Então, você tem realmente uma inadimplência um pouquinho mais alta e essa notícia, né, um dos principais locatários aí do ativo, optando por não renovar, tá certo? E também, né, tem o passivo ali da terceira emissão de cota, né, foi celebrado um Seller Finance, pouco mais aí de 66 milhões, a ser pago em duas parcelas, a primeira em agosto de 24 e a segunda em agosto de 25, né, corrigida ali pelo IPCA desde agosto de 23. Então, tá aqui a gente vê um pouco do histórico de rendimentos, né? Você vê que teve realmente um outro patamar ali de rendimento a partir de outubro de 23, né? E sendo fevereiro ali pagando 71 centavos, um dividend yield anualizado de 9,5, né? Que muito se explica também pelo desconto que ele está, logicamente. E aqui no resultado, né, de fevereiro, a gente vê que ele ainda tem um resultado não distribuído, né, acumulado. Então é bom, né, um fundo ter uma reserva para poder, né, distribuir aí em eventual momento de estresse, tá certo? Diga-se de passagem, né, nos últimos meses ele performou bem, né, teve uma boa valorização ali das suas cotas, apesar desse desconto persistir, né? E também a comparativa ali do yield anualizado com os demais da categoria, ele até coloca aqui, né, o CDIL, VILG, LVBI, XPLG, o Bradesco, HGLG, XPIN, ele está pagando 9,47 contra uma média de 8,55%, né? Então, você tem um fundo descontado e pagando um pouco mais, né, do que a média dos pares do mercado, tá? Então, como a gente já viu,
vacância de 0%, né? Em janeiro também foi zero. Historicamente é um fundo que opera com uma vacância muito baixa, tá? Ele é bem ágil na reposição dos seus inquilinos, tá? E a inadimplência que realmente desde agosto ali de 2023, né, ele operou realmente com a inadimplência historicamente também muito próxima de zero, mas desde lá ele tem enfrentado ali certos problemas ali com inadimplência, chegando por fim a bater 4% aqui em fevereiro de 24, tá certo? Então, outra coisa que talvez o mercado não goste muito e, enfim, cobre um pouco mais de performance, né, de preço ali profundo, é o fato, né, de trabalhar com galpão modular e ter os contratos são quase todos típicos, né? Então você tem sempre contratos aí para vencer, né? Você vê que até 12 meses são 37,52% dos contratos. Isso aqui é bem, né, mais curto do que a média dos outros fundos logísticos, de 13 a 24, né, que seria até 2 anos, mais 32, né? Então você está falando de uma boa porcentagem ali, né, total dos fundos. Aí ele colocou aqui, como vocês estão vendo, né, de 25 a 36, 11, 37 a 48, 16 e acima de 48, apenas 1,7%, tá certo? Então, como eu falei, né, o prazo médio aqui de realocação, né, de ocupações destratadas desde o início do fundo é de apenas um mês, né? Então, a gestão vem se provando já desde o início do fundo que ela consegue locar rápido, apesar de uma certa rotatividade, né, um pouco maior, né? Você vê também pela quantidade de contratos que estão a vencer, mas essa é a dinâmica do fundo, né? O fundo ele está acostumado já com esse tipo de coisa. E claro, se você comprar, você também vai ter que estar acostumado com essa rotatividade um pouco maior, né? Aqui ele informa que fez uma locação, enfim, está aqui a distribuição, né? Já dois empreendimentos, né? Os anos que estão já no portfólio, né? Os respectivos locatários, né? Ou seja, apesar dessa certa rotatividade e do número grande de contratos a vencer, você vê que a maioria dos locatários eles se renovam. Não é comum, né, um locatário, mesmo com um contrato típico, que ele fique um ano só e saia, né? A tendência é permanecer, né? Você tem um poder de inércia ali, até porque tem custos, né, de mudança, enfim. Não é fácil você ficar transportando empresas de um lado para o outro, tá certo? Embora, claro, isso aqui é um fundo, né, logístico, né? Operação logística não é transportar necessariamente a empresa, né, que seria um prédio comercial, mas enfim, vocês entenderam o que eu estou falando. Então tem aí, né, do empreendimento do Log, né, você tem um locatário 1, por exemplo, com 9 anos já que ele está ocupando esse mesmo lugar, e aqui o segmento de atuação, os outros empreendimentos, né, Goiânia, você vê que tem um primeiro locatário com 10 anos, Log Viana também tem outro com 10 anos, e aqui o segmento de varejo, etc. Então está aqui o Gaioli, né, que é realmente o motivo ali dessa preocupação, e o Log também, Campo Grande, né, que fica no Rio de Janeiro. Né? Então está aqui a carteira, né, o portfólio do fundo, são 5 ativos hoje em dia, né, ele começou com apenas 3, depois adquiriu mais 2, né, o próprio Gaioli e o Log Campo Grande. Então você está aqui a distribuição por ABL, né, sendo o de Goiânia o mais representativo em termos de ABL. Em termos de receita, está bem dividido, né, entre o Log Viana, entre o Goiânia e entre o próprio Log Contagem, né, que são os ativos mais originais do fundo. Está aqui a distribuição geográfica, né, a presença ali em Goiás, que não é um estado muito comum de se ter nos fundos imobiliários, né, Espírito Santo também, enfim, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né, ali mais ou menos na divisa. Então são 54 clientes, né, 23 galpões modulares, são galpões mais fáceis de serem adaptados, tá? 5 estados, 2 regiões do Brasil. Né? Tá aqui a segmentação dos locatários, presença forte também do setor farmacêutico, de logística, e-commerce, enfim. Os contratos são quase todos pelo IPCA, né? Apenas 1,5 pelo IGPM. Isso aqui é importante saber, porque o GPM tem estado deflacionário, né? Tem estado negativo. O IPCA, apesar de não estar alto, ele pelo menos está positivo. Você tem uma concentração grande aqui no primeiro quadrimestre, né, do ano. Então, você pode ter, né, um certo aumento aí, quem sabe,
nos rendimentos decorrentes dos reajustes, que se a gestão conseguir repassar esses reajustes, né? Então, aqui ele dá mais umas características, vamos fechar aqui rapidamente, passar rapidamente pelos ativos, né? Esse Gaioli fica em São Paulo, na região de Guarulhos, né? Que é o locatário, né? O principal locatário ali anunciando a sua intenção em não renovar, certamente é o principal ponto de atenção, né? Dado também que é o principal locatário. Você tem o ativo de Campo Grande, né? Que é o único que tem uma parte ali dos contratos atípicos, né? 45%, típicos e 55% atípico, né? É o único ativo que tem dentro dele contrato atípico. A principal locatária é a Profarma, que inclusive é uma empresa negociada, né, em bolsa. O ativo de Contagem, né, os principais locatários aqui, Pague Menos, Itambé, né, 100% típico. Goiânia também 100% típico, com grandes locatários, né, Suzano, Cargill, enfim. E por fim, o ativo aqui de Viana, que fica no Espírito Santo, também há uma diversificação geográfica que pode ser interessante. Se você já tem algum outro fundo de logística mais concentrado em São Paulo, voltando aqui para o ativo, né, do Espírito Santo, 100% de contratos típicos, tá certo? Então, passamos aqui pelo relatório do LGCP, não sei se você já conhecia ou não conhecia esse fundo. De todo modo, deixa a sua inscrição aí no canal, deixa um like se você gostou. Grande abraço!